As mulheres conquistaram o mercado de trabalho, chefiam as famílias e ocupam espaços que eram totalmente masculinos. Ou seja, nos últimos anos, muita coisa mudou. Porém, no meio de tanta novidade, há ainda uma questão que não está tão diferente assim. A divisão de tarefas domésticas ainda é um assunto totalmente feminino. E as pesquisas comprovam que as mulheres se encontram sobrecarregadas com as atividades domésticas, a criação dos filhos e ainda o trabalho profissional. E as mulheres sentem falta desta ajuda dos companheiros nas suas tarefas diárias. E às vezes elas ficam sem tempo para outros assuntos que consideram extremamente importantes por elas. Estamos aqui no programa Mulheres com minhas colegas apresentadoras, Roberta Pegoraro e Tânia Perusso, e com nossa convidada especial, que é coach de relacionamentos, Rosângela Matos. Boa noite, Rosângela. Como você vê toda essa questão polêmica da divisão de tarefas domésticas entre os casais? Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu acredito que a mulher nos últimos anos, ela não tem mais uma jornada dupla, ela tem uma jornada quádrupla. Ela vem assumindo cada vez mais espaço no mercado de trabalho, no mundo corporativo. Ela é hoje dona de casa, mas ela é uma mulher de negócios, ela tem os filhos, ela tem academia, ela tem ela para se cuidar. E muitas vezes, se o marido ajudasse essa mulher, ela teria muito mais tempo, inclusive, para cuidar da família. Ter tempo para o marido, para poderem sair, namorar, curtir. E eu acredito que a mulher também tem uma grande responsabilidade nisso. Porque muitas vezes no início da relação ela vai assumindo toda a carga para ela, porque muitas vezes ela quer agradar. Exato. É um começo de relação e com isso os anos vão passando e essa mulher vai se sobrecarregando, vão chegando os filhos, muitas coisas vão mudando e ela se vê de repente com muitas coisas para fazer sozinha e se sente frustrada de certa maneira. Acaba se anulando, né? Literalmente, a mulher de hoje acaba se anulando também. Em certas áreas, sim. Mas isso eu acho que é uma questão também muito da formação. Nós, mulheres, somos criadas, somos formadas para quê? Para servir, né? As nossas mães serviam os nossos pais, os nossos avós, nossas avós, né? Serviam. Na verdade, o povo masculino, ele nasceu para ser servido, né? Então nós, nessa geração, acho que a geração nossa e a que vem daqui por diante, é que está quebrando esse paradigma, né? E isso acontece mais com as gerações mais novas, porque as gerações de 50, 60 anos, esse não era um assunto que gerava muito conflito, exatamente pela educação que a gente teve e porque isso foi nos passado desde lá do período mesolítico, em que o homem trabalhava fora e o homem era o responsável pelo sustento da sua família e a mulher ficava em casa com os afazeres domésticos e cuidando da habitação. Então esse é um problema que veio de muito tempo, né? Que vem de muito tempo. E eu acredito também que as gerações mais novas, em que os dois são responsáveis em colocar alimento dentro de casa e que os dois, tanto o homem quanto a mulher, trabalham fora e são responsáveis pela parte financeira da casa, eles já conseguem dividir mais essas tarefas dentro de casa, sendo que cada um vai fazer a sua parte, porque a mulher está sem tempo, né, para ser totalmente responsável por esses afazeres. Ainda existe uma questão dentro do relacionamento que pesa muito na divisão das tarefas, porque homens e mulheres são criados de maneira diferente. A menina brinca de boneca, a menina brinca de casinha e ela é ensinada desde pequena a fazer muitas coisas. Eu vejo conflitos nos casais que eu atendo nessa parte mesmo, em que a mulher reclama, por exemplo, quando ela pede para o menino fazer uma coisa e o marido é contra. Ela pede, por exemplo, ela tem um casal de filhos e pede, lavem e sequem a louça. E o marido reclama, ele acha que o menino não deve fazer aquilo. Por isso que essa mudança dessa polêmica na sociedade, que é a divisão de tarefas domésticas, tem que acontecer dentro da própria casa.
Então, as mães de meninos, nós mães de meninos, nós temos que começar com os nossos filhos, né? De não deixar, não fazer com que as tarefas da casa sejam exclusivamente femininas. Exatamente. Então, isso tudo vai até um certo machismo, um preconceito que existe, né? Que os trabalhos de casa são exclusivamente femininos. Mas, muitas vezes, as mães têm culpa nisso, né? Porque a gente não educa. Às vezes elas têm culpa disso. Não educam os meninos a fazerem esse tipo de trabalho. Porque eles encaram isso, eu acho, como uma obrigação. Sabe? Se você vai lá, você tem que arrumar o teu quarto, você tem que me ajudar. Agora, se você, eu falo isso como mãe de meninos, né? Se você leva para o lado da parceria, do conversar, do puxar um assunto legal e ele tá lavando a louça, eu tô secando, ele tá limpando o chão, ele tá varrendo, tá arrumando o quarto, ele nem tá notando o que ele tá fazendo. Né? E entra o lado que se o marido ajuda em casa, o filho também vai crescer vendo que o marido está ajudando. E aí os dois estão fazendo, é pai e mãe, os dois estão fazendo. É exemplo, filho, né? Enxergar. Também, né? E nessa colocação até da Roberta, a gente costuma falar o marido ajuda em casa. A gente tem que ter em mente que o marido não está ajudando ninguém. Ele está participando, eles têm que dividir, porque como o marido se fosse uma sociedade. É uma sociedade e tem que dividir as tarefas que existem dentro de casa, né? Porque a palavra ajudar, então a gente já está dizendo que a responsabilidade é da mulher. Então, você me ajuda a limpar a casa? Não, você mora aqui nessa casa, você também suja, você se alimenta aqui. Então, o que a gente tem que fazer é dividir as tarefas, não o ajudar. Mas é toda uma questão cultural. E eu até andei lendo que 8 a cada 10 brasileiros eles não ajudam as mulheres dentro de casa. Eu ia fazer essa pergunta. Então é um índice muito alto de homens que não dividem as tarefas dentro de casa. Eu ia te perguntar, como tu tá fazendo o teu trabalho no Brasil todo? Como é que tu enxerga a diferença? Rio Grande do Sul, a gente é bem italiano aqui, né? A colonização nossa é super italiana. Como é que tu enxerga isso no Nordeste, por exemplo? Se tu tá atendendo fora do Rio Grande do Sul ou do Sul do Brasil, tem diferença? Tem uma diferença enorme. A nossa região, ela é muito mais machista. Eu imaginava. É uma região em que a mulher, ainda existe a mentalidade de que a mulher deve servir ao marido. Em muitos aspectos. E a maioria das reclamações vem daqui. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, quando eu atendo casais, eu não vejo essa reclamação. Porque lá, os dois passam muito tempo fora de casa. Ou eles têm uma ajudante, porque os dois estão trazendo o alimento para dentro de casa, ou eles dividem as tarefas. Eu vejo muitos casos que o sábado é o dia da faxina, dos dois é o dia da faxina. Aqui eu tenho muitas questões de reclamação voltada para isso. As mulheres reclamam muito na nossa região desse machismo, dessa coisa do eu preciso fazer tudo. Parece que ela não faz nada e ela ainda fica muito chateada pela falta de reconhecimento, pelo marido não ver que ela fez tudo, que a casa estava arrumada, ele chega, deixa tudo espalhado e para ela isso ainda é uma afronta, porque ela fez, ele chega e nem valoriza tudo que está feito. É que as tarefas domésticas, elas só são notadas quando elas são deixadas de fazer. Senão ninguém nota, né? Então, exatamente, o marido, o filho, eles vão perceber que a mulher não fez nada quando que precisa ser feito dentro da casa, ou a quantidade de trabalho que existe numa casa, quando a mulher deixa de fazer. Só que hoje em dia a mulher, além de trabalhar fora, ela dá conta da casa. E mesmo no caso das que têm diaristas ou empregadas domésticas fixas, também a mulher está sobrecarregada porque ela tem que gerenciar a função, né, dessas profissionais. Então também a mulher está sobrecarregada nesse sentido, porque ela tem todo o trabalho fora de casa, tem a educação dos filhos e ainda tem que gerenciar o trabalho dessas profissionais, que muitas vezes a gente terceiriza, né? Existe também a questão dos filhos, que pesa nesse aspecto, porque essa mulher tem tudo que você falou e tem mais a questão dos filhos, porque muitas vezes a educação do filho fica para a mulher, é ela que decide, é ela que escolhe, é ela que vai atrás, então tudo vai pesando, mas a questão
das atividades domésticas gera muito conflito entre os casais. Eles brigam muito por conta disso. É o estopim de brigas, né? É o estopim de muitas brigas e muitas mulheres dizem, eu vou embora porque eu não aguento mais fazer tudo nessa casa. E até porque se a mulher, ela fica perdendo muito tempo com as tarefas de casa, ela deixa de se cuidar, né? O que você estava colocando no início, porque a mulher tem que ser feminina, a mulher tem que se gostar, a mulher tem que se arrumar, né? Tem que ter uma autoestima boa. Então ela perde muito até a sua própria identidade, porque ela acaba virando mãe, ela acaba virando a empregada da casa, ela tem que cuidar dos seus compromissos fora do lar, e tudo isso faz com que a mulher muitas vezes se torne até depressiva, né? Então ela perde tempo até para as horas de lazer, e isso eu acho que acaba influenciando no relacionamento dos casais. Influencia muito. E às vezes a mulher tem tanta coisa para fazer em casa que ela pensa, eu nem vou fazer minha unha. Não adianta fazer minha unha se eu tenho que lavar calçada, se eu tenho que limpar vidro. E aí passou aquela semana da unha. E dá prioridade para amarra o cabelo, casa. Já fica com o cabelo preso porque vai facilitar a vida. Aí ela acaba usando uma roupa mais assim, né? Mais confortável, vamos dizer assim. E ela vai se deixando. Então ela olha aquela pilha de roupa para passar e vê, ai, tá no horário da academia. Ai, não vou pra academia, vou ter que ficar passando roupa. Então ela vai se sobrecarregando e vai perdendo a sua essência. Ela chega num momento que essa mulher olha pra ela e pensa, quem eu sou? O que eu tô fazendo nesse relacionamento? E isso não iria acontecer se eles estivessem os dois dividindo as tarefas e contribuindo para que o lar estivesse organizado. E colocar até os próprios filhos nessa divisão, né? É muito Porque importante. até as crianças pequenas, elas podem arrumar os seus brinquedos, ajudar a arrumar o seu quarto, já começar a dar tarefas desde o início. E eu até andei lendo sobre o assunto que na Suécia, esse assunto das tarefas domésticas, eles aprendem na escola. É um currículo, está no currículo escolar como fazer, de que maneira fazer, de que melhor maneira de fazer as tarefas domésticas. Isso para ambos os sexos, tanto meninos quanto meninas aprendem a como lidar com os afazeres domésticos. Isso eu acho muito interessante, porque como a gente já estava falando, né, é um assunto que vem da educação e facilitaria muito a vida de todas as mulheres, né? Se isso ocorresse no Brasil. Não diminui em nada, né? Não diminui nada, o menino não deixa de ser menino, não deixa de ter, né, sua masculinidade, porque ele está ajudando nas tarefas. E cada faixa etária tem as tarefinhas que pode fazer, inclusive as mães podem buscar na internet, porque às vezes a mãe se preocupa com isso, mas não é muito pequeno para dar uma determinada tarefa, então tem lá o cronograma certinho de qual idade pode qual tarefa. E esse é o primeiro passo para a mudança. Essa mulher listar todas as tarefas que são feitas dentro de casa, porque às vezes o marido nem tem consciência, como tu falou, ele só percebe quando não foi feito. Agora, quando você olha a lista do que é feito dentro de uma casa, tu te apavora, tu diz, nossa, tudo isso precisa fazer, e fazer uma reunião familiar. Esse é o primeiro contato que todos devem ter com a lista. Continuaremos a nossa conversa após os comerciais.